Boa tarde, eu sou o professor Esteban, da UFAM. Estamos aqui para a terceira aula do módulo 2 desse segundo curso de tradução, né, que a gente esticou. Inicialmente, né, esse módulo não estava previsto, estava pensado, mas não formalizado, né, mas já estava pensado. E pela necessidade que a gente viu de vocês, alunos mesmo, e interessados, a gente pôs em prática agora mesmo esse módulo 2, que é para dar uma entrada, né, no que a gente chama de teoria na área da tradução literária, né? Hoje é uma quarta-feira, 31 de agosto do ano gregoriano 2002, né? Então estamos começando essa terceira aula. Para quem se conectou no horário, eu estava dando uma introdução mesmo, né, sobre a origem, assim, rapidamente, claro, né, falando em 10 minutos, a origem, como surgem os mitos, né, em Ocidente, né, e, bueno, e não é diferente, por exemplo, aqui no Brasil, na Amazônia, que a gente está, né, mas que esses mitos são incorporados, são apropriados pela literatura, e que aí quando a literatura entra em jogo, muda tudo, né? Muda as coisas, né? Então aí o que poderia ter uma questão metafísica, uma crença, uma religião, né? E outras manifestações populares, quando chega na literatura, é um autor, né, um poeta, como a vezes se chama também, um autor, um nome mais amplo, né, se apropria desses mitos, né, e cria, e aí as características que vocês sabem da literatura. Eu trabalho com a ficção, né, então não é, eu posso falar bonito, né, mas isso não é literatura, é simplesmente uma fala bonita, um discurso bem articulado, bem pronunciado, bem falado, adequado. É um discurso, é isso mesmo, né? Não é a mesma coisa que literatura, que é uma manifestação que sim trabalha com a palavra, né, que também é articulado, pensado, que é simples, né, linguístico, né? E, por exemplo, o dicionário costuma, por muito tempo, né, dava exemplo e colocava frase, alguma sentença que estava em obra literária, porque é um exemplo. Só que aí, na literatura, a palavra ganha um valor não só de significado, mas de sentido, e que pode ter mais de um sentido, né? Isso é interessante, e tem uma potência, né, um valor que a gente, desde Aristóteles, pode chamar de poético, né? Há quem chama de estético, lembrando que a estética nasce bem depois, né? Mas que, creio eu, no meu entender, no meu parecer, né, como estudioso do assunto, eu prefiro chamar de poética, porque o estético é mais o sensível, passa talvez para outras manifestações artísticas, talvez possa ser mais apropriado, mas literatura não perde se a gente começar a usar estética do que poética, né? A poética é bem mais é típico mesmo da literatura. Bom, enfim, então eu vinha falando antes de que então o que ainda não tem esse nome de literatura, né, que são esses poetas que se apropriam dessas manifestações populares, né, anônimas, que a gente não sabe quem foi que criou, e começa a trabalhar essas histórias, só que dessa vez não tem um objetivo específico de tanto de educar, apesar que para os gregos ainda a
literatura e as suas manifestações, por exemplo, né, das tragédias gregas, né, sem dúvida tem esse papel, tem um papel social, né, mas social da polis, o que a gente pode traduzir por cidade ou por estado, né? Então existia uma política estatal, em palavras de hoje, né, de valorizar essas manifestações literárias, mais especificamente o teatro, né, as tragédias gregas, né, e que reunia, né, as pessoas, né, e essas histórias que algumas delas chegaram até nós, né, e a gente consegue ler, né, nas suas traduções, claro, a não ser que algum de vocês leia grego, que, bom, tem gente que lê grego aqui, tem os estudiosos que, né, quem estuda letras clássicas estuda grego e lê em grego, né, mas a maioria que não somos tantos assim, que sim, nos interessamos, lemos traduções, né, para línguas modernas que a gente chama. E aí a gente tem, sem dúvida, aqui no Brasil, né, tem boas traduções. Ultimamente tem, assim, os últimos anos, esse século XXI, tem aparecido boas traduções, tá, sabe, é um trabalho bem sério e bem competente. E quem consegue ler outras línguas, né, já tem, por exemplo, espanhol, inglês, alemão, né, o próprio francês, né, o italiano mais já de antes, né, de outros tempos, né, em que as traduções desse legado literário, né, grego chega até nós e a gente consegue ter acesso, conhecer essas obras, várias obras. Muitas se perderam, sem dúvida, mas conservamos várias delas, né? E, enfim, bom, graças à tradução. Isso tudo graças à tradução. Mas voltando ao que eu queria, que estava inicialmente, né, falando, é que sim, os gregos têm são os primeiros que a gente tem sabe, uma consciência de se apropriar dos mitos, né, para criar uma literatura, porque não é o mesmo contar um mito que contar um mito literário, né? O mito tem toda uma questão de formação social. A literatura também, só que não tem uma ideia, não tem uma ideologia ali, né? A literatura não trabalha com ideologias, né? Apesar de que tem gente que insiste nisso, bom, são pessoas que ainda não entenderam o valor da literatura, porque a literatura nasce historicamente a gente estuda isso, né, se desvinculando das ideologias, seja elas políticas, seja elas religiosas, apesar que principalmente política e religião tem estado presente na nossa história muito forte. Então é difícil você desvincular, né, alguma manifestação, né, social, né, desvinculá-la da religião e da política. Isso é difícil, isso a gente vê na história. Porém, ganha autonomia assim. O autor que cria e que passa para o cânone, que a gente chama, é porque conseguiu se desvincular disso. A religião, hoje em dia, na área de artes, está bem mais, tá bem mais tranquilo se desvincular. Mas não do todo, né? Porque a maioria das pessoas, sim, ainda tem a sua religião, mas essa é outra coisa. Independente da literatura, estou falando da criação literária. Mas, infelizmente, a gente vê isso até hoje, né? De que tem pessoas que querem aprisionar a arte com certas ideologias, seja ela qual for. Tem várias manifestações ideológicas hoje em dia, né? E pessoas, principalmente, que não entendem direito o que é arte, né? Qual é o valor em si da arte, que tentam uni-la ou prendê-la ou não deixá-la solta
e com a liberdade que precisa para poder criar, independente das ideologias. Né? Mas o fato é que desde Homero, para dizer um nome que claro, tem controvérsias aí, mas a gente, só para dizer um nome, para você ter uma ideia de quando a gente está falando assim de séculos, muitos séculos atrás, né? E que quando nascem manifestações literárias, como a Ilíada, a Odisseia, e depois vem outras, né? Apesar que contam mitos, mas já é outra coisa. Né? Não querem convencer. A literatura, a arte não quer convencer ninguém. Né? Então, quando Rodin, quando cria lá uma escultura do pensador, não quer convencer você de que essa escultura está pensando. Não, está representando um pensador. Né? Eles chamam de pensador. Mas essa escultura não pensa nada. Né? Não está pensando. É só uma criação artística que está representando, né, uma ideia. Tem uma ideia ali de um homem pensante. Hoje em dia, pode alguém querer fazer uma escultura de uma mulher pensando, ou de outro ser sem definição de sexo ou de gênero, como chama, pensar, o mais relevante para a gente é que é a manifestação de que o ser humano pensa, e o pensamento do ser humano. Isso não quer dizer que outros animais não pensem, sim, mas o pensamento humano é diferente de outras, das manifestações racionais de outros animais. Né? A gente não está excluindo, está só manifestando que somos diferentes. Então, a arte cria isso, independente de querer você convencer de alguma coisa. Se a gente vai para uma ideologia, a ideologia sempre quer, uma das características, qualquer ideologia, é que quer te convencer de alguma coisa. Né? E a arte nasce desvinculando-se disso. Né? Bom, porém, tem um valor, sem dúvida, social, sem dúvida político, né? E por isso que os festivais que eram onde se apresentavam as tragédias gregas, isso um século antes de Aristóteles, né? Que Aristóteles escreveu a retórica 100 anos depois, né? Mas há um interesse, sim, do Estado, né? Na época chamada polis, né? de passar essas manifestações para a população. Porque a arte, por mais que seja desvinculada, né, precisa desvincular para ser livre, para poder criar. Né? Mas isso não significa que é um ser estranho a uma realidade social. Ela faz parte, a arte sempre fez parte dessa realidade social. Né? Então, bom, nasce digamos assim, Aristóteles é o primeiro que demorou um pouco, né, uns 100 anos, em pensar, né, filosoficamente. Ele escreve a poética, a parte que a gente conserva. Aí tem uma parte que a gente sabe que escreveu, porque tem referência, mas não, se perdeu ali. Quem leu O Nome da Rosa ou assistiu o filme, né, tem aí uma interessante proposta, né, do que teria acontecido com essa segunda. Uma proposta literária, é bem interessante, é mais interessante pela questão literária do que, claro, é uma ficção. Mas mostra ali que com uma possível, né, entendimento, um possível entendimento de que teria acontecido com aquela e por quê, né, teria sumido essa segunda parte, né, que falaria supostamente da comédia, né? Aí só ficou a tragédia, ainda bem, já ficou a tragédia, e é essa manifestação que começa a estudar a literatura. Bom, então, como tinha falado, nasce o Império Romano, é um novo império, já se passaram alguns séculos, e ele vem a necessidade que, claro, tem que ter, por exemplo, um mito fundador, né? E aí Enéas, né, é encarregado de criar, e aí é literário, isso não é um mito fundador literário, né, em que vai explicar literariamente, uma ficção, né, de como depois da guerra de Troia, né,
tem um grupo que consegue fugir, e aí vem toda a história contada ali, tem a tradução em português, né? E vai andando, sai do que a gente chama Grécia, vai para a Itália, né? E chega naquela região dos Látios, né? De onde vem o povo latino, né? O originário, e ali se estabelece e fundam a Roma, né? E aí vem a história, todas essas histórias, tudo isso é literário. Agora é interessante como tem essa preocupação de se criar esse mito literário, né, de criação de Roma, porque viram que não basta você ter um exército, um poder, uma organização sociopolítica, né, cultural, linguística, sabe? Precisa de algo mais. E a arte faz parte disso. Todos os impérios, as grandes manifestações, né, de grupos, né, humanos, sempre tem como característica manifestações artísticas e às vezes rituais, às vezes muito preso à religião, à crença, né, ou à política, mas outras que conseguem se libertar, né? E essa que se consegue libertar que permanece, né? Então, por exemplo, as pirâmides fizeram pirâmides no Egito, e fizeram pirâmides em várias civilizações, foram construídas pirâmides, mas hoje em dia ninguém mais faz pirâmide, né? Quem vai para a América Central é impressionante, né? Ali Guatemala, México, né? O que tem de pirâmide, várias, é impressionante isso. Só que quem faz pirâmide hoje em dia, né? Mas outras manifestações livres de ideologias conseguem se manter. É o caso da literatura, seja ela em prosa, em verso, na arte dramática, né, que a gente hoje chama de teatro. Isso continua. E continua por causa da sua liberdade, porque tem liberdade para criar, né? Então, repito, ainda continua tendo gente querendo se apropriar disso, mas sempre teve, né? Mas o interessante é que a liberdade é necessária para que as artes consigam se perpetuar, né? Essa liberdade de criação, independente de qual regime político, de qual organização sociocultural, política, geográfica, econômica. A arte vai permanecer porque, se bem financiada, né, e possibilitada por uma estabilidade social, econômica, política, religiosa, sabe, geográfica, sim, tem que ter essa estabilidade, mas ela consegue ter essa liberdade de criar. Mas que os romanos, é interessante isso, como os romanos perceberam isso, e perceberam que faltava para eles muita coisa, né? Porque depois que criaram a Eneida e outras obras, né? Ovídio bom, obras que permanecem até hoje, que a gente lê, estuda, né? Quem trabalha com literatura clássica, né? Tem gente que estuda. Aqui no Brasil tem gente, em várias, o FMG, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Mas tem em outras universidades também, né? Os estudos de línguas e literaturas clássicas, né? Permanecem até hoje. Bom, mas os romanos veem essa necessidade e não dá para criar tudo, né? Então, o que eles fazem? Começa a traduzir, né? A traduzir. Eles pegam essas manifestações míticas, só que não é a mítica, porque você não dá para traduzir ou para querer impor. Até dá, mas não é essa a questão, né? Aqui não é essa a questão. É a parte artística, essa parte de ficção, né? De você criar uma história que é ficcional. Não é para você acreditar, não é para você, não é mesmo um estudo histórico, né? Da criação do Império Romano,
do que uma obra literária em que conta em forma de mito, de ficção, né, como teria surgido o Império Romano. Então, antes do Império Romano, sem dúvida, essa manifestação artística, né, que hoje em dia a gente chama artística, sem dúvida era Grécia, né? Era Grécia. Então, eles começam a traduzir essas manifestações artísticas gregas, ou do mundo helênico, para, né, fazer um pouquinho mais, tentar ser um pouco mais preciso, né? Os romanos têm essa consciência e começam a traduzir isso. Por exemplo, na área do direito, né? Quem estuda direito, se tem aqui alguém presente, ou tem alguma noção, pelo menos, ou pergunte para alguém que seja da área de direito. Até hoje, o direito romano é uma referência, estuda. Assim como em letras se estuda latim e grego, né? Na área de direito, né, se estuda o direito romano, né? Mas eu não sei se alguém estuda o direito grego, né? Não sei se na área militar se estuda, apesar de conceitos como tática e estratégia são conceitos gregos, né? Eu não sei até que ponto quem estuda na área militar, na área da guerra, do planejamento bélico, vai se preocupar com as táticas e estratégias gregas, né? O nome permanece, mas só o nome, né? E assim, a medicina, na Grécia tinha medicina, né? E claro, sai lá até hoje, né? Os médicos têm lá o juramento, né? Médico vem dessa época, qual é a missão, né, de um médico, né? Mas sem dúvida todas essas tradições de palavras, né, que quantas palavras a gente tem que vem do grego, né, bom, do que a gente conhece da história, né, e de outra, da matemática, né, também, né, o Euclides, a parte de geografia até hoje é impressionante como tem coisa que ainda permanece, né, mas sem dúvida porque a nossa maior herança dos gregos é a literatura, né? É a literatura. E, bom, os romanos perceberam isso, e perceberam que era pela questão literária, e aí a gente pode marcar como o início, né, da tradução literária e da preocupação da tradução literária e não necessariamente do estudo da tradução literária, mas sim da própria tradução, né, da arte de traduzir, né, desse período em que os gregos sentem a necessidade de que precisavam, de alguma maneira, estar associados, né, com os gregos. E aí, o que eles fazem? Mitos gregos são transformados em mitos latinos, em latim, e aí os deuses, né, mudam de nome, né? Tem nome, o que era Zeus passa a ser Júpiter, e aí, claro, cada Mercúrio e Marte, né? Aí há uma correspondência não exata, né? Mas há sim muita correspondência entre os deuses gregos e os deuses romanos, latinos, né? E os mitos gregos que passam para ser mitos latinos, né? Isso vai também para outras áreas, né? Um caso assim que a gente vê não em português, né? Que é diferente, mas por exemplo os dias da semana, né, que são bom, em espanhol, em inglês, em italiano, em francês, em várias línguas, são os nomes relacionados com os deuses, que são os nomes de Astor, né? Então, e aí vai a segunda-feira, que teria relacionado com a Lua, a terça-feira com Marte ou com Mercúrio, né? Dependendo, né?
E aí, se a gente vai ver o nome em inglês, por exemplo, bom, em italiano, em francês, são o nome do dia da semana que vem dos nomes dos deuses que são o nome do Saturno, que está, né? Que a gente olha para o céu e vê lá. Então, dia da semana vem daí. Então, isso para você verem que isso vai para outra língua também, não é somente. Claro, o romano faz isso, mas isso se expande, né? Para se expandir bem mais. Mas o que eu gostaria aqui de destacar que esse surgimento, porque eu estava procurando material para vocês, né? Que esse curso é um curso, eu não gosto de falar de introdutório, mas sim um curso de apresentação, né? Que vocês vejam como começar a entender, né, a tradução, essa história da tradução. Existe também a história da tradução, né? Eu estava vendo um material, tem internet, você procura história da tradução literária, tá? Literária, hein? A gente está aqui com a tradução literária. E aí tem algumas coisas. Eu achei um professor do Rio de Janeiro, um trabalho assim, não bem curto, né? Não desenvolve muito, mas dá uma ideia de como surge a tradução, né? Até o dia de hoje, inclusive fala um pouco da tradução e da teoria da tradução, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Então, tem material. A questão é a gente sentar, e quem tem tempo para ficar procurando. Tem material sim, mas tem. Hoje em dia, que eu gosto muito, né, da internet, porque tem aulas gravadas, conferências gravadas, palestras, né? Dá trabalho, você vai procurar e tem umas coisas que com o tempo você vai se acostumando e vai vendo o que você vale a pena você clicar para ver o que tem e outras você sabe que não, né? E às vezes a gente encontra grata surpresa e muita coisa que não, sabe, que eu falo na minha aula, né? Vamos ler um livro, aí vem um resumo do livro em 5 minutos. Não precisa nem abrir, né? Abrir, mesmo que um livro não precisa ser o Quixote, né? Nem 100 anos de solidão, né? Mas mesmo com aquele livro, assim, você não consegue fazer. Que vai te dar um resumo em 5 minutos? Nada, né? Então você nem olha isso. Claro que a gente sabe que tem algumas fundações, alguns lugares que a gente, principalmente acadêmicos, universidade, né, que é confiável, né? Aparece uma palestra e aí você assiste. Outras coisas particulares, né, de uma pessoa que grava um vídeo explicando, eu estava vendo aí explicando o surgimento do espanhol e da Espanha, mas eram uns delírios e a pessoa sério, falando sério, mas é uma inconsistência total, né? Não são trabalhos científicos, né? Então fala qualquer coisa porque pensam creem que não é por aí. A gente tem que nós que estamos na universidade, essa aqui é uma transmissão, né? Apesar de ser um curso livre, aberto, gratuito e tal, mas tem um respaldo da universidade por trás, né? Eu estou no meu horário de trabalho, eu estou aqui trabalhando, né? Então não estou aqui para falar qualquer besteira ou qualquer coisa, porque eu acho que não. O que eu falo é o que eu estudei, né? Se dou alguma afirmação, é o meu parecer, que não é a mesma coisa que dar uma opinião, né? Porque a opinião não tem compromisso, né? O parecer sim, né? O parecer tem um respaldo, você dá um parecer, você analisou, viu e dá um parecer. Não é a mesma coisa uma opinião, você opina qualquer coisa. Tá? Bom, enfim, então é isso que estava falando de que você pode procurar na internet, aí coisa, mas tem muita coisa que sabe, não, às vezes é melhor nem ver, porque a pessoa pode pensar que está falando porque a pessoa está falando bem, porque tem um canal com imagem, com desenho e tal, mas está falando besteira. Mas a gente sabe que está falando besteira ou que está
tá viajando, né? Porque a gente estuda isso, né? Então a gente vê e aí estuda com documento, né? Aqui eu não estou apresentando para você nenhum documento, né? Mas tem importar todo um documento, né? Tudo que eu estou falando tá escrito, né? Tá em obras escritas, em documentos, ou na internet tem muita coisa, mas antigamente eu acho que um referencial do professor era o tamanho da sua biblioteca, né? Então, até hoje, se você percebe, tem gente que grava vídeos, né, supostamente acadêmicos, alguns acadêmicos, assim, e volta atrás toda uma biblioteca, desde que apareceu uma biblioteca. Eu acho que a gente poderia colocar um computador, porque basta, hoje em dia, para muita coisa basta um computador. É claro que se você vai se especializar, não é bem assim. Precisa, até pelo computador, mas precisa assinar uma revista internacional que não é gratuita, né? Felizmente, aqui no Brasil, a educação gratuita, né, inclui também a produção acadêmica, né? Então a gente consegue ter acesso a qualquer tese de doutorado, né, de mestrado e produções científicas, né, que a gente tem acesso porque isso é do conhecimento geral, para todos. Assim como os gregos também consideravam que um festival de tragédia era para todos, né? Hoje em dia também a universidade é para todos, não ao pé da letra, né? Que todos têm que estar, não precisam todos ir à universidade. Mas o trabalho universitário, isso que a gente faz, tem que ser aberto para a comunidade. Não pode ser só para nós, né? Não, porque eu fiz um doutorado, então tenho uma tese, fiquei 4 anos aí escrevendo, então isso é meu. Ah, mas como é que você ficou 4 anos aí? Não foi teve um apoio ali, né? Não foi sozinho, né? Então, bom, essa produção precisa ser compartilhada, porque na verdade é de todos, né? Bom, enfim, assim também pensavam os gregos, os romanos também pensaram, ao perceberem que não tinha uma tradição, né, literária, artística e essa parte de mito literário, né? Eles começaram a traduzir. Então, no início da tradução, a gente pode, da tradução literária, o grande, apesar que pode ter certamente havido outras manifestações antes, mas de uma forma mais sistemática e constante, foi com o Império Romano. Então, da tradução, apesar que quando a gente fala, do estudo da tradução aqui no Brasil é recente, e de fato é muito recente, né? Aqui no Brasil muita coisa recente, né? A universidade, a UFAM, tem 100 anos, né? Um pouquinho mais, mas na verdade não são 100 anos de UFAM, né? Era de um curso de direito, depois um curso de medicina, mas é muito recente se a gente vai para outros lugares, né? Em que na Idade Média já tinha, e não só na Europa, né? Já tinha universidade, né? E quando vem os espanhóis chegam na América, criam uma universidade, né? Infelizmente, os portugueses não tinham essa visão, era um pouco diferente. Aí não criaram universidade, e quando surge o Brasil, né, que a gente conhece hoje, no século XIX, também não há muito interesse em criar uma universidade. Hoje em dia, felizmente, isso mudou, né? E claro, e aí aos poucos a gente vai entrando no ritmo. Agora, mesmo as universidades medievais, eu não sei, eu não tenho notícia de que claro, sim, existia a preocupação da tradução, né? E também da tradução assim, sistemática, estatal, ou de algum, a organização política era diferente, né, na Idade Média, mas existia uma coisa assim mais ampla, não era uma coisa individual, né? Então se sentia essa necessidade, mas de estudo na tradução, isso é muito recente. Então a gente fala que os estudos da tradução, eu falei isso na primeira aula, ali estava lendo e comentando um texto que eu tinha escrito, né? Você pode ver isso também em
em outras palestras, em outros textos, né, que tem sobre o início dos estudos da tradução aqui no Brasil, né? Isso é muito recente, mas isso não significa de que a tradução literária tenha começado agora, né? A nível acadêmico, né? Agora que está se fazendo isso, mas a prática da tradução vem lá estatalmente, né, em termos de Estado, vem desde o Império Romano, né? E eu repito, bem provável, né, outra manifestação, mas aí pequena, né, em termos de Estado, e o Império Romano dominava o mundo conhecido da época, né? Então aí trabalha com a tradução, e há também manifestações de estudar a tradução, de criar, aos poucos vai surgindo, né, seja lá por técnicas, até hoje, né, você procura ali técnica de tradução, né, tem na internet, tanto texto quanto vídeo, né. O vídeo talvez seja mais fácil de ver, ouvir, mas se a gente vai estudar mesmo, tem que ler, procurar textos científicos, né, em revistas, né, ou livros, né. Aí a gente fica mais consolidado. Mas para ter uma ideia, um vídeo de 30 minutos, de uma hora, uma palestra de uma hora, tá bom, né? A gente aprende, né, tem alguma noção, né? Bom, começa a surgir a tradução, a preocupação dos estudos da tradução, né? Eu conheço um pouco mais daqui no Brasil, né? Mas a gente tem notícia de que também nos outros lugares não foi assim. Então, repito, né? Existia universidade na Idade Média, mas eu não tenho notícia de que tenha existido um curso de estudo da tradução literária na Idade Média, né? Isso é bem recente aqui no Brasil, e também não é antigo, né? Mesmo no mundo, que é conhecido. Hoje em dia, pela internet, a gente conhece muita coisa, né? Isso é do século XX, né? É do século XX. Graças tem o Saramago, né, que tem uma frase, agora não vou lembrar de cor a frase, mas é que o autor é o que cria, né? Mas cria uma obra, eu não lembro direito qual é a frase, talvez você conheça, que Saramago diz que é o autor que cria, mas é o tradutor que torna essa obra, né, universal, né? E é que estou pesquisando isso desde que eu vi um alemão, traduzido, claro, que falava isso, né, que o cânone, o que a gente chama de literatura universal, só é possível graças à tradução, né, porque tem alguém que traduziu. Então, porque a obra nasce local, né, então só pode ser lida, a obra literária escrita. Bom, falada mais local ainda, né? Na língua, né? Na língua própria. E graças à tradução que a gente pode falar de um cânone universal, de uma literatura universal, que a gente pode... É discutível, claro, né? Qual é a maior obra da literatura universal, né? O Quixote, não? Em Busca do Tempo Perdido, né? De Marcel Proust. Bom, e aí pode surgir, não necessariamente é unânime, apesar que a maioria entende que seja o Quixote, mas o que eu vou é que a gente só consegue discutir isso porque graças à tradução. Então surge, historicamente, a tradução demora muito, né, em se perceber pelas mudanças sociais também, né, desse mundo moderno, né, da cidade, né, que viram as profissões. Então você tem que ser um profissional numa área para trabalhar e sobreviver, né? E aí aí que surge o que antes era por outras vias, por outros caminhos, assim como a própria arte, né, era financiada
eu não trabalho, né? Eu estou procurando um emprego, bater na porta de um lugar para ter emprego aqui para um artista, isso não existia, né? Hoje em dia você tem editais, né? Que ajuda, né? Dá um financiamento para pôr em cena uma peça de teatro, para um show, né? Um show, digo, um espetáculo musical, né? Ou, por exemplo, uma orquestra sinfônica, né? Quanto custa uma orquestra sinfônica? Não é, você pode até ter uma orquestra, mas sinfônica, assim, é complicado, é caríssimo, né? Tem várias pessoas que vivem disso, você financiar isso é caríssimo. Mas mesmo assim, ainda bem, né? Se considera aí as organizações, grandes organizações econômicas claro, política, né, administrativa, né, uma cidade, né, um estado, né, financiam, por exemplo, uma orquestra sinfônica, né, em Manaus que a gente tem um teatro, né, esse lindo teatro que a gente tem, e o festival de ópera, quem é que financia, ou seja, como é que é possível isso, né? Tem que ter uma consciência muito mais ampla. Então, eu repito, isso vem, né, os gregos já tinham isso, né? E os romanos também perceberam e vão começar a traduzir, né? E a criar, também tem, sem dúvida, tem os poetas latinos, né? Latinos ou romanos, né? Mas tem essa preocupação que de um grupo, né? E por isso que até hoje também, independente de quem está no poder, né? Independente de ideologia política, religiosa e outras, né? É unânime assim no mundo, na maior parte dos lugares no mundo, de que tem que ter uma arte, né? Tem que financiar a arte. E as grandes potências, né? Sempre também tiveram grandes manifestações artísticas, né? Desde a Roma, né? Desculpa, desde a Grécia. Para a gente falar assim, a parte clássica, né? Claro que antes também, mas para chamar mais clássico ou mais conhecido. Bom, então surge no século XX, né, digamos assim, o tradutor profissional, né, surge essa espécie, começa a se perceber que, claro, tem suas... aprendi isso com o professor Walter Costa, né? Que, claro, traduziu um manual, também um manual técnico, né? Também tem sua dificuldade, né? Então não é tão simples, não é só a tradução literária que tem suas coisas, particularidades que precisam ser estudadas, e as outras não é tão simples assim traduzir um manual técnico, por exemplo. E o que eu sei de pessoas que trabalham com isso, ou outros tradutores que conhecem tradutores dessa área, é um trabalho muito chato, né? Muito técnico, muito chato. Agora, que hoje em dia, né, não sei assim o número aqui no Brasil, eu estava vendo uma tradutora italiana, né, que morou no México, então ela traduz textos espanhóis para o italiano. É uma dessas pessoas conhecidas, né? Aí foi falando, tem uma amiga tradutora que trabalha para uma empresa, para uma fábrica italiana, e que tem que traduzir, ela traduz os manuais técnicos de uma máquina que eles fazem lá para, não sei se para o sueco, para uma língua lá do norte da Europa. E falou, ganha muito bem. Então tem tradutores que ganham muito bem, só que tem que fazer esse trabalho, né? Não é,
Não é a mesma coisa traduzir uma obra literária que traduzir um manual técnico de manuseio de um, né, de um aparelho, de uma máquina de lavar, de um ar-condicionado, do que seja, são diferentes. O Júlio Cortázar, mesmo que não é de literatura do curso de espanhol, deve ter ouvido o Júlio Cortázar, grande autor, escritor argentino do século XX. Né? Ele trabalhou para a ONU, né, como tradutor. E tem entrevista, isso ainda tem, no YouTube ainda tem, né, entrevista dele falando. E o que era traduzir, sabe? Traduzir esses documentos, documentos burocráticos, né? E falava que era um horror. Aí quando eu ia traduzir uma obra literária, então era uma maravilha, né? Traduzir um documento administrativo, né, burocrático, isso aí também dá muito chatinho de se fazer, mas também tem as suas particularidades, né? Num desses eventos de tradução, uma semana de tradução na UFSC, em Florianópolis, convidaram a uma pessoa, uma tradutora que trabalhou em Brasília, trabalhava no gabinete da presidência. E claro, é um trabalho e vai passando o presidente, né? E ele acompanhou 3, né? E depois, claro, ela deu uma palestra lá muito interessante, né? Do que era a tradução tanto de documentos quanto também do intérprete, né? Aquele que traduz na hora, né? Oralmente, né? Ela falava várias línguas, né? A vantagem era isso, né? Falava várias línguas, então servia para traduzir várias. E claro, depois do evento, ela comentando outros detalhes do que é esse trabalho, né? E, bom, creio eu que também é interessante, mas também tem suas particularidades. Mas ela se aposentou e foi fazer o mestrado, né? Fez o mestrado, quando conheci, já tinha concluído, fez o mestrado em estudo da tradução literária, né? Porque a literatura é outra coisa, né? É um prazer você traduzir, mas como traduzir e os problemas que surgem, né, na hora de traduzir, que, claro, então, se por um lado temos o tradutor profissional, por exemplo, aqui no Brasil hoje em dia está, claro, bem difundido os tradutores ou intérpretes de Libra, né? Então tem uma lei que na UFAM, né, tem que ter um grupo de intérpretes, porque tem que acompanhar a Libra, porque a Libra é uma língua oficial hoje em dia no Brasil. Então o evento tem que ser, se oficial, tem que ser em português e também em Libras. Nessa área que a gente está trabalhando aqui, eu até já pensei, não exatamente num evento tipo esse aqui, porque creio eu que fica um pouco complicado e eu teria que estudar mais como o impacto da tradução literária ou dos estudos da tradução literária para um curso de Libras, por exemplo, né? Ainda, apesar que na UFAM a gente conhece os professores, alguns, né? Ainda isso não está muito claro para mim, mas eu já pensei, por exemplo, tem um projeto de extensão em que a gente grava crônicas amazonenses, né? Mais especificamente, era mais amplo, hoje em dia a gente está se concentrando mais nas crônicas de José Aldemir, e eu pensei, quem lê são alunos ou voluntários, né? Ex-alunas, hoje em dia tem ex-alunas ou voluntários também, gente que nem conheço, querem gravar uma crônica, né? E a gente divulga isso. O áudio, começamos em português, agora já várias crônicas já traduzimos e publicamos em espanhol. E eu pensei, né? Será que a gente não pode fazer isso também em Libra, né? Que seria interessante traduzir uma crônica
de Manaus, né, em Libra também. Então colocaram no YouTube junto com a leitura em português e as imagens da cidade, colocar também o intérprete de Libras. O problema é você encontrar um voluntário, creio eu, né? Mas aí já estou tendo essa ideia. Mas seria encontrar um voluntário, né? Intérprete, porque o que a gente tem são profissionais, né? Então, por isso que eu lembrei do Libra, porque na área de tradução, o intérprete, né? A Libra está claro, já nasceu num período em que é profissional. Então, o intérprete de Libra é um profissional, né? Não é qualquer pessoa que vai lá e vai fazer esse trabalho, não, é um profissional, né? E na área de tradução mesmo, de textos escritos, agora que está tendo essa consciência, hoje que está tendo essa consciência de, por exemplo, colocar na capa do livro quem é o tradutor, ou pelo menos na referência. Antigamente, há 100 anos atrás, nem se colocava isso, né? Você pegava o livro e, né, quem fez a tradução não aparecia, e a gente não tinha essa preocupação de ver quem é o tradutor. Outro dia, agora há pouco, não sei, semana passada, retrasada, eu descobri uma dessas obras universais, né? Que foi traduzida ao espanhol e que eu li. O tradutor Borges, né? Nada mais, nada menos do que Borges. Borges além de um excelente autor literário, né? Principalmente de obras curtas, né? Era tradutor também. E era um tradutor muito, muito singular, né? Aqui no Brasil a gente tem o próprio Walter Costa, né, que acompanhou o primeiro curso, né? O Walter Costa trabalhou com Borges, né, especialista em Borges, né, isso do início. Mas tem também, eu estava vendo, vou ver aqui, vou clicar aqui, você não vai ver que eu tinha separado um livro que queria comentar com vocês, um livro que se chama Oficina de Tradução, a Teoria na Prática, que é interessante também, essa tradução, teoria e prática. É da Rosemary Arrojo. Eu não sei, ela foi professora, né, em São Paulo, né, mas já há algum tempo. Eu sei que se aposentou e depois foi para Estados Unidos e estava trabalhando por lá. Ela, e tem esse livro que talvez na próxima aula eu traga, porque semana passada e a retrasada eu li o texto e ia comentado, claro, porque o texto era meu, né? Agora, ler um texto linha por linha, né, de outra pessoa, eu acho que não ia ser a mesma coisa. Então, vou preparar melhor e na próxima aula eu vou trazer, o mais provável que seja desse livro da Rosemary, né? Trazer tem a apresentação no primeiro capítulo ali que fala uma coisa interessante, mas, claro, ler não é só falar o que é oficina de tradução, que esse livro já tem alguns anos, né? Algumas décadas, né? Hoje em dia se usa esse termo de oficina, workshop, esses nomes que vêm do inglês, e aí ele explica de que não é, claro, nessa época, e há poucos anos atrás, né? Não existia ainda aqui no Brasil isso, e não é exatamente o que se entende, né, lá nos Estados Unidos, o que se entende aqui, né? E aí no início ainda fala isso. É melhor isso, resumir isso, explicar uma coisa mais atualizada, porque ele escreveu isso final do século XX, né? Aí já se passaram uns 30 anos, então tem que dar uma atualizada. Por outro lado, é um livro que, assim, para quem está começando, é bem apropriado, né? Eu conversei com a Andrea Chesco, foi até ela que sugeriu, trabalha o livro da Rosemary. Eu tinha pensado inicialmente trabalhar o do Paulo Henriques Brito, né? O poeta, professor da PUC, que tem um livro de tradução literária. Só que, claro, aí a Andrea me chamou a atenção, mas não é para quem está começando, né? É um livro, claro, um clássico, tem que ser lido, mas para o que eu queria começar a dar um início na tradução,
Por enquanto, não. A gente vai dar, estamos conversando com a Andrea isso, já no próximo semestre acadêmico da UFAM, né, que começa no mês, dia 17 de outubro, a gente já fazer um curso também de teoria, mas esse aqui sou eu que estou dando as 5 aulas, né? Mas estamos pensando em ser assim, cada semana, talvez, um professor. Estamos idealizando ainda o curso, já está mais ou menos definido, mas o detalhe vamos definir ainda. E chamar também assim, especialistas que vão falando, né? De cada parte sobre a teoria. Eu já estou pesquisando, vendo quem trabalha teoria, quem a gente pode convidar, que esteja acostumado a trabalhar de forma pela internet, que nossa proposta são trabalhos pela internet, né? E estamos vendo isso. Bom, voltando a esse novo, que eu continuo falando. Assim surge o que hoje a gente chama um tradutor profissional, como assim, de livro, né? Dos livros literários, e desse que a gente agora se preocupa em ver quem é o tradutor. Eu estava vendo também outra palestra da Fundação Juan Marx, que tem pouco tempo atrás, não vou lembrar o nome, que é considerado um dos grandes, talvez o maior tradutor do alemão para o espanhol, né? Um tradutor, claro, quando fizeram a entrevista eu fiquei impressionado, 90 anos, e eu, caramba, e estava muito bem, muito lúcido, e falando das traduções, mas ele falava, isso eu vou procurar um material para os cursos, né? Mas ele falava mais da prática, não falava de teoria, mas falava mais da prática. Mas esse foi. Quem me conhece sabe que eu tenho problema com o nome, né? A dislexia aí fala alta, né? Se eu não tiver a cola, eu não uso mais cola. Eu não vou lembrar do nome, mas o Miguel Sainz, creio que é alguma coisa assim. Nasceu no Marrocos, né? Mas conhece muito bem a língua alemã e traduziu grandes autores alemães para um dos tradutores, né? E ele foi na Espanha o grande nome, até hoje, né? Então eu já ouvi falar gente que fala, não, eu comprei esse livro porque o tradutor era ele. Então vale a pena. Assim como é interessante, por exemplo, assim, ver que eu já li sem saber, né, outros sabendo, assim, tradução do Borges, mas é bom saber que o Borges, porque aí a gente vê porque muda, né? O que o Borges entende por tradução, né? É bem específico. E, claro, ele tem o Borges bem particular, mas não é um caso que a gente possa, assim, a gente estuda assim, mas não pode ser como exemplo, né? Porque ele é bem particular e ele escrevia, né? Então é a mesma coisa dos poetas que traduzem poesia, assim, eles traduzem, claro, porque são poetas também, né? A gente tem não é a mesma coisa. Então, não porque funcione para então vou dar, não sei, um famoso aí, chama o Neymar, né? Chama o Neymar, vai para um fã ou para sei lá, ensinar a garotada ali a jogar bola. Vai fazer sucesso, sem dúvida, mas vocês acham que o pessoal vai sair jogando bola que nem o Neymar? Então vamos com calma, né? A gente, claro, a gente vai lá, assiste um jogo do Neymar, vai ter palma, assim como a gente assiste, lê uma tradução do Borges, bate palma, mas não querer imitar o Borges, alguma coisa como querer imitar o Neymar no futebol, quem que pode imitar, né? Quem que tem condições disso? Então a gente procura uma coisa mais ampla, né? Que sirva a teoria, a questão da teoria é essa, que sirva para todos, né? E não só para um grupo,
né? Então, que é uma base científica, né, que vai nos ajudar na hora de traduzir ou de estudar, principalmente de estudar uma tradução literária. Bom, o prometido é a gente falar 1 hora, né? Estamos com 59 minutos, não tem problema. Na próxima semana, então, eu vou apresentar o livro da Rosemary Arroyo. Tá em PDF na internet, se vocês querem procurar. Bom, vende também, né? Mas tá em PDF na internet. Eu tenho mesmo o PDF, tá bom? Vou parar aqui.